Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Estão preparados? Hoje a gente vai retomar as orações subordinadas adjetivas. Assunto esse visto na aula anterior. Analisando aqui o nosso painel das orações subordinadas adjetivas, teremos alguns exemplos para que nós possamos compreender melhor sobre o assunto, tá bom? E eu gostaria muito que no final da nossa aula vocês façam a diferença entre as orações subordinadas restritivas e as orações subordinadas adjetiva explicativa, certo? Então vamos lá. Primeiro nós temos aqui esse pensamento. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Nesse pensamento, nós encontramos um período composto por subordinação. Por quê que nós temos esse período composto, né? Porque aqui nós encontramos duas orações. A primeira é a oração principal e a segunda é a oração subordinada, certo? Esta depende da primeira para que ela possa ter o seu sentido, a sua ideia aqui dentro do contexto geral, certo? Aí, para eu saber quando é uma oração subordinada adjetiva, é necessário que a gente analise a função desse que. Esse que, ele é chamado de pronome relativo. Por quê, professora? Porque eu posso substituir por o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cuja, cujos e cujas, certo? Então, pronome relativo significa isso. Eu posso substituir por estas palavras que eu acabei de dizer, né? Esses conectivozinhos aí. E também, pessoal, para a gente saber quando é uma oração adjetiva, temos que observar que ela vai caracterizar a palavrinha dita lá na oração principal. Esse que, ele vai fazer uma relação do que foi dito anteriormente, certo? Vamos ver como é que é. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Analisando aqui, esse que, ele faz uma referência a quem? Quem é que faz a grande diferença? Ah, professora, achei os detalhes. Então, gente, a palavra que, o pronome relativo que está fazendo a referência aos detalhes. Portanto, ela vai ser uma oração subordinada adjetiva. Isso daqui, que fazem a diferença, que fazem a grande diferença, está caracterizando os detalhes. Portanto, a oração subordinada é adjetiva, ok? E aqui nós temos: há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Então, nesse pensamento, nós temos também um período composto por subordinação, certo? Nesse caso aqui, a gente vai ter não só um período composto por subordinação adjetiva, a gente vai ver que o que tem 4 quês aqui, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Mas para a gente saber que é uma oração subordinada adjetiva, a gente tem que ver se a oração subordinada está caracterizando aqui algo que está sendo dito antes. Se tiver, ela vai ser oração subordinada adjetiva. Se não, ela vai ser outra coisa, menos a oração subordinada adjetiva. Tá certo? Vamos lá. É aqui, ó. Há pessoas que choram. Então, esse que faz referência a pessoas, não é isso? Quem é que chora? As pessoas. Portanto, que choram vai ser a oração subordinada adjetiva. Eu estou caracterizando aqui as pessoas. Certo? Tudo bem até aí? Vamos agora aqui. Por saber que as rosas têm espinho. Ó, por saber. Esse que
Vamos analisar. Esse que está fazendo referência a algo dito antes? Tá? Por saber? Não, né? Então, nesse caso, eu vou ter aqui uma oração subordinada sim, mas não vai ser uma adjetiva. Ela vai ser uma substantiva. Nós não estudamos sobre esse assunto no nosso período letivo, mas esse que ele faz essa análise aqui, porque quem sabe, sabe de alguma coisa. Aí eu teria uma oração subordinada substantiva, certo? Aí vejamos a próxima. Há outras que sofrem. Eu estou me referindo a quem? Esse que? Eu me refiro a quem? A outras, né? Está implícito que seria pessoas. Eu poderia dizer assim, há pessoas que sorriem. Não poderia? Pois é, então esse que está se referindo à palavra outras. E sorriem está caracterizando essas outras. Portanto, esse que, ele é um pronome relativo e esta oração, há outras que sorriem, é oração subordinada adjetiva, certo? Eu poderia dizer assim, gente, para eu saber que ela é uma oração adjetiva, eu poderia dizer, há pessoas choronas. E aqui, há pessoas sorridentes. Choronas e sorridentes não são adjetivos? Pois bem, então aqui nesse caso, a gente teria uma oração subordinada adjetiva, ok? E aqui esse outro que, como eu falei já dos três, né, da função dos três, esse daqui, esse quarto que, também ele vai fazer referência a alguma palavra dita antes? Não, né? Vai ter a mesma função do primeiro, ó. Saber. Saber o quê? Quem sabe, sabe alguma coisa. Nesse caso, o que não é um pronome relativo, não está fazendo referência a alguma palavra dita antes. Portanto, nós temos apenas nesse período composto por subordinação, aqui, há pessoas que choram, é uma oração subordinada adjetiva, e há outras que sorriem, também é uma oração subordinada adjetiva. Então, gente, ó, eu gostaria muito que vocês compreendessem a ideia da oração subordinada adjetiva. Todas elas têm que ter a presença do que, certo? Como pronome relativo. E para eu saber que ele é um pronome relativo, ele tem que fazer referência a algo dito antes, tá certo? Alguma palavra dita antes, está se referindo a quem? Pronto, aí eu descubro isso. O restante será, né, depois do que aí, a partir do que, será uma oração subordinada adjetiva. Não vamos confundir. O que existe várias funções, mas só é oração subordinada adjetiva quando ele fizer uma referência a alguma palavra antes e esteja caracterizando, ou seja, dando características, qualidades, estado, né, de que se encontra a palavra que foi relacionada aqui. Nesse caso, ó, são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Quem faz a diferença são os detalhes, certo? Eu posso dizer que os detalhes são diferentes. E aqui, quem é que faz parte do quê, né? As pessoas. Como é que são as pessoas? Choronas. E aqui, como é que são essas outras? Sorridentes. Por isso que é importante a gente analisar direitinho as funções das palavras. Nem todo o que é oração subordinada adjetiva. Então, a gente tem que fazer essa análise primeiro, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido agora, ok? Palavras carregam o poder da vida, que nos mostra o caminho a trilhar e nos permitem entender o que é a verdade. Então, ó, nós temos um período composto por subordinação, é um período, né, eu volto a dizer, porque tem mais do que uma oração aqui. Eu não vou dizer que isso aqui é uma frase, eu não vou dizer que isso aqui é uma oração, é um período, olha o tamanho dele, né? Aí a gente analisa, ó, suas palavras carregam o poder da vida, tem uma vírgula aqui, ó, a gente pode observar, e que nos mostra o caminho a trilhar
também fechou com uma vírgula. Aí, gente, ó, nesse caso, que nos mostra o caminho a trilhar, está caracterizando algo dito antes, não está? Mas sem eles, sem essa caracterização, se eu falar isso, suas palavras carregam o poder da vida e nos permitem entender o que é a verdade. Perdeu o sentido? Vocês compreenderam a mensagem? Não. Não perdeu o sentido. Sim. Né? Agora, o que tem dentro está explicando, caracterizando, deixando os detalhes para a gente compreender mais ainda. Mas sem o que está aqui dentro das vírgulas, não perde o sentido restante da oração, certo? Então, nesse caso, a gente tem uma oração subordinada adjetiva e explicativa, porque está com função de explicar. E quem é que está fazendo essa explicação? É o que tem dentro da vírgula, com a presença do que, tá certo? Tem que ter aqui o pronome relativo o que, porque ele está sendo usado para caracterizar o que foi dito antes. No caso aqui seria quem? Suas palavras carregam o poder da vida, que nos mostram o caminho a trilhar. Esse que faz referência a quem? Diga. As palavras. Isso, ó, já ia questionar, né? Quem é que nos mostra o caminho a trilhar? As palavras, né? Então, que nos mostram o caminho a trilhar está explicando o termo dito antes, que seria as palavras. Analisando agora esse período, animais perversos são os seres humanos que, além de serem racionais, fazem coisas que nenhum animal irracional faria. Então, nesse caso, a gente vai analisar novamente, ó. É uma oração subordinada, não resta dúvida, né? Por quê? Porque tem a presença do que, e a gente analisando esse que, ele é uma oração subordinada adjetiva, porque ele está se referindo a algo dito antes. Vamos ver a quem é que ele se refere? Animais perversos são os seres humanos, que além de serem racionais, fazem coisas que nenhum animal irracional faria. Então, esse que está se referindo a quem? Aos seres humanos, não é isso? Então, gente, aqui, o que tem dentro? Porque o que depois dele, né? Perdão, antes dele, tem a vírgula, não é isso? E depois do racionais também tem a vírgula, ó. Nesse caso, eu vou ter um exemplo de oração subordinada adjetiva explicativa, porque o que tem dentro aqui desta vírgula, né, o que está escrito aqui, está explicando o que foi dito anteriormente, ou seja, está explicando que tipo de ser humano é esse. Né? Então, a caracterização aqui sobre os seres humanos. E aqui fazem coisas que nenhum animal irracional faria. Está complementando aqui a ideia da oração principal. Então, eu teria aqui, ó, animais perversos são os seres humanos, fazem coisas que o animal irracional faria. Então, nesse caso, eu vou ter a oração principal, esse complemento aqui, dando uma ideia complementando a ideia da oração principal, e o que está entre vírgula e com a presença do que vai ser uma oração subordinada adjetiva explicativa, certo? O que nos une é mais do que um feliz acaso, é uma história de amor. Temos a presença do que aqui nessa oração? Temos, né? Ele está aqui, o pronome relativo. Esse pronome relativo está fazendo referência a quem? O sentimento que nos une é mais do que um feliz acaso, é uma história de amor. Vocês acham que esse quezinho faz referência a quem? Gente, ó, lembre que essa referência sempre é algo que está sendo dito anteriormente. Então, quem é? Sentimento. Isso, sentimento. Então, o sentimento... Consegui ajeitar o microfone. O sentimento que nos une, né? É mais do que um feliz acaso. Portanto, nós teremos aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva,
Por quê, professora? Porque não é qualquer sentimento. Eu não estou falando de todos os sentimentos. Eu estou falando somente daquele que nos une. Por isso que ela é chamada de restritiva. Como eu falei a princípio. Próximo exemplo, confia naquele que escreve teus dias. Confia naquele que escreve teus dias. Então, nesse caso, ó, confia naquele é a oração principal, que escreve os teus dias é a subordinada. A adjetiva, por quê? Porque esse quezinho, ele faz referência a alguém que foi dito antes. E quem é esse alguém? Quem pode me dizer? Confia naquele que escreve teus dias. Esse que faz referência a quem? A dias? Dias. Naquele. Isso, naquela pessoa, né? Então está fazendo, aqui é um pronome demonstrativo. Portanto, ó, lembrando, não pode ser dias, porque dias não é referência do que. O que vem bem antes. E o pronome relativo que, ele faz referência a quem vem antes a ele, certo? Vamos a mais exemplos das orações subordinadas adjetivas? Vamos lá. Aqui nessa oração, essa é uma associação protetora de animais, a gente encontra uma oração simples. E protetora de animais está caracterizando aqui uma associação, não é isso? Quando eu pego esta oração e transformo em uma subordinada adjetiva, eu vou ter que usar o pronome relativo que, justamente aquele que faz uma referência à palavra anterior. Nesse caso, ficaria assim. Essa é uma associação que protege os animais, certo? Não é qualquer associação, é só aquela que protege os animais. Ela é chamada de oração subordinada adjetiva restritiva. Essa menina tem um sorriso cativante. Então, nesse caso, a gente também tem uma oração simples aqui. Quando eu transformo, fica: essa menina tem um sorriso que cativa. O pronome relativo que também faz referência aqui ao sorriso. Não é qualquer sorriso, é aquele que cativa. Oração subordinada adjetiva restritiva. Ele é um homem cumpridor de seus deveres. Aqui a gente também encontra uma oração simples. E esta é uma oração subordinada. Por quê? Porque algo está se subordinando aqui a uma principal. Ele é um homem que cumpre seus deveres. Ele é um homem, é a oração principal, que cumpre seus deveres é a subordinada. Lembrando que não é qualquer homem, né? É aquele que cumpre com seus deveres. Portanto, oração subordinada adjetiva restritiva. E aqui, nesse pensamento, o amor é o calor que aquece a alma. Eu tenho aqui o amor é o calor, a oração principal. E o que está caracterizando aqui do amor é que aquece a alma. E o pronome relativo que está se referindo ao amor. Conclusão, eu tenho também uma oração subordinada adjetiva restritiva. Olhando para esse anúncio, tem assim: homem que se cuida não perde o melhor da vida. Aí eu tirando aqui homem não perde o melhor da vida, seria a oração principal. Que homem é esse, né? Que tipo de homem é esse? Que se cuida. Portanto, nós vamos ter também outra oração subordinada adjetiva restritiva. Então, concluindo, a gente percebeu, né, durante a nossa explanação, que as orações subordinadas adjetivas têm função de adjetivo, tem a presença do que é o pronome relativo, e sempre esse que vai fazer uma referência a algo dito anteriormente. É adjetiva restritiva quando se restringe, ou seja, não fala de maneira globalizada, fala de maneira singular. Nesse caso, não é qualquer homem que não perde o melhor da vida, né? É aquele que se cuida.
Aqui também, não é qualquer amor, é aquele que aquece a alma. Certo? Enfim, então as orações subordinadas adjetivas são essas. As explicativas sempre vão vir entre vírgulas, porque o que está entre a vírgula, tirando, não vai fazer, não vai ficar não vai ficar sem sentido, certo? Então é isso. Vamos iniciar o nosso quiz das subordinadas adjetivas. Para isso, é necessário a gente girar a roleta. Ao parar, vai indicar que passou a vez. Alguns pontos o aluno poderá ganhar conforme a roleta parar, indicar. E também tem o perde tudo. Aí o aluno vai, escolhe um número que vai ter uma questãozinha para que ele possa responder, certo? Se ele responder corretamente, ele ganha a pontuação que foi exposta aqui na roleta. Vamos começar, Sofia? Vamos lá. A Sofia vai começar aqui com 70 pontos. Aí ela vai escolher um dos números. Diga aí, Sofia. 8. 8. Pronto. A 8ª questão. Vamos lá. Tem aqui o tempo. Leia. Eu posso ler, né, Sofia? Ou você quer ler? Pode ler. Pronto. Tem aqui um anúncio. Não posso mexer no cursor, senão não dá a resposta. O lixo que você joga na rua acaba sempre voltando para dentro de sua casa. Né? Eu já li o anúncio. O pronome relativo que, expresso na linguagem verbal do anúncio, faz referência a ou ao, né? Lixo, rua, você ou casa? Lixo. Será que ela acertou? Vamos ver. Muito bem, a Sofia com 70 pontos. Agora vamos voltar. É o Felipe, né? Pode Felipe, ser. vamos lá, vamos ver quantos pontos você vai ganhar. Ih, perdeu tudo, nem tem ainda, né, Felipe? Droga. Nossa. Pronto, 30 pontos o Felipe. Vamos ver se o Felipe acerta. Escolha um número. 7. 7. Pronto. Aí, Felipe, o anúncio é Axe Compact, o aerosol que cabe no seu bolso. Já li o anúncio, né? Qual a intenção de persuadir o público masculino a comprar o produto? O anúncio agrega a qualificação do preço abaixo. Perdão, deixa eu ler novamente. Com a intenção de persuadir o público masculino a comprar o produto, o anúncio agrega a qualificação do preço baixo ao desodorante por meio de uma oração subordinada adjetiva. Na oração do anúncio em destaque, é correto afirmar que nós temos aqui duas respostas. Será que é a letra A? Há uma oração subordinada adjetiva que cabe no seu bolso, introduzida por um pronome relativo a fim de adjetivar o aerosol? B. Há uma oração subordinada adjetiva explicativa que cabe no seu bolso, com a intenção de explicar que Axe Compact é um aerosol barato porque é pequeno. C. Há uma oração subordinada adjetiva, porque o pronome relativo que faz referência ao bolso. Ou a letra D. Há uma oração subordinada adjetiva restritiva, que cabe no seu bolso, com a intenção de restringir Axe Compact. O que é que você acha? Diga. Acho que C e D. C e D? Vamos ver. Seria a letra A. Aí, nesse caso, é 30 pontos, né? Você ganha metade, tá bom? Se acertar a próxima. Pronto. A letra A e a letra D. Certo? Deixa eu explicar aqui, ó. Há uma oração subordinada adjetiva, sim, né? Que cabe no seu bolso. Ela está introduzida pelo pronome relativo que, sim, e está adjetivando o aerosol, ou seja, está caracterizando o aerosol. Que aerosol é esse, professora? O que cabe no seu bolso. Por isso que a letra A estaria correta.
As demais, não. Porque aqui, ó, não é explicativa e o pronome que aqui não faz referência ao bolso, e sim ao aerosol. Lembrando que o pronome que tem que fazer referência a algo dito antes, tá bom? Então, o Felipe com 15 pontos. E o Wendel? Ok, Wendel? Número 2. O Wendel, 80 pontos. O número 2. Ao reescrever a frase abaixo, criando a oração adjetiva introduzida pelo pronome relativo que, ficará correto na. Aqui, ó, evite comentários ofensivos. Eu vou transformar, como eu fiz lá na nossa explicação, né? Evite comentários ofensivos. Como é que eu vou dizer esta oração passando para a oração adjetiva? Na oração subordinada adjetiva, ficaria assim: evite comentários, 2 pontos, que ofendem. Evite comentários, vírgula, que ofendem. Evite comentários que ofendem. Você acha que qual seria? Letra C. Vamos ver se é? Muito bem, 80 pontos. Ó, gente, não é. Nas orações subordinadas adjetivas, não tem 2 pontos. E aqui, ó, só tem vírgula quando está explicando o que foi dito antes. E aqui, ó, nem tem o que está explicando. Certo? Aí aqui foi um emprego de uma vírgula errado. O certo é esse. Evite comentários que ofendem. Muito bem. Vamos lá. A Sofia. Opa, quase perdi tudo. Tudo, Sofia. 80 pontos. Eu estou bem na linha. Qual é o número? 9. 9. Pronto. Leia o anúncio ao lado. Iluminamos o caminho que liga a tradição à inovação. A oração principal está em destaque aqui, né? Iluminamos o caminho que liga a tradição à inovação. Quem é a oração principal? Iluminamos o caminho que liga. Iluminamos o caminho à inovação. Iluminamos o caminho ou que liga a tradição à inovação? Eu tô em dúvida da B e da C, mas eu vou chutar B. Ó, iluminamos o caminho à inovação e ela também estava achando que era a letra C, iluminamos o caminho. Vamos tornar miudinho aqui, ó. Iluminamos o caminho. É a oração principal, certo? Por que, professora? Porque está antes do que. E a oração principal ela vem antes da palavra que, do pronome relativo, certo? Então seria a letra C. Iluminamos o caminho, certo, Sofia? Então não ganhou os 80 pontos. Você entendeu agora? Tá certo. Entendeu? Entendi. Certo. Vamos lá. Agora é o Felipe. Felipe, vamos ver quantos pontos você vai ter. Passou a vez, Felipe. Agora é o Wendel. 70 pontos, Wendel. Vamos lá para a pergunta? Qual você escolhe? Número 3. Marque o trecho que contém a oração subordinada adjetiva restritiva. A música da Ana Carolina, certo? Letra A. Se eu disser que já nem sinto nada, sinto dizer que amo mesmo, teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. E quando finjo que esqueço. Então, nesse caso, nós temos aqui uma dessas 4, ela contém oração adjetiva restritiva. Qual seria? Letra C. Ó, teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. Será que ele acertou? Muito bem. Ó, essa daqui não é. Se eu disser que, ela já vai ser uma substantiva, quem diz de alguma coisa. Sinto dizer também, ela seria uma substantiva, porque quem diz de alguma coisa. E quando finjo o quê? Que esqueço. Então, a única que está dando ideia de oração subordinada adjetiva, porque está caracterizando, seria a letra C. Muito bem, 80 pontos para o Wendel. E agora é a Sofia.
60 pontos. Qual seria a questão, Sofia? Eu de novo? É. É... Pronto. No último quadrinho, há uma oração subordinada adjetiva presente em. Aqui nós temos a fala da Mafalda. É triste ter que bater em alguém que tem razão. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Nesse caso, nós temos a presença de dois quês, não é? Agora, qual deles expressa uma oração subordinada adjetiva? É triste ter que bater em alguém ou bater em alguém que tem razão? Letra A. É triste ter que bater em alguém. Você acha que o que está fazendo referência a alguma coisa dita antes? Sofia. Acho. Faz referência a quem? Esse que? Ao triste. Quem que tem razão. Que alguém é esse? Aquele que tem razão. E o que faz referência a alguém? Então seria a letra B. A Sofia não ganhou os 60, né? O Felipe. Passou a vez de novo, Felipe, ó. E o Wendel perdeu tudo. Agora a Sofia. 0 ponto, Sofia. Vai responder para ajudar aqui. Vamos lá. Qual seria a questão? 10. A questão 10. Uma história que vai cortar corações e preços. Que vai cortar corações e preços, temos uma oração subordinada adjetiva explicativa, oração subordinada adjetiva restritiva, oração subordinada adverbial comparativa, oração subordinada adverbial final. O que é que você acha? Eu tô vendo entre a A e a B. Uma história que vai cortar corações e preços. Analise direitinho. Quando é que ela é uma explicativa? Quando é que ela é uma restritiva? Esse que faz referência a quem? A história. Que história é essa? Que vai cortar os corações e preços, Corações né? e preços. Então, nesse Então, caso, é explicativo está explicando. sobre a história, que vai cortar corações e preços. Mas é toda a história ou é só essa que vai cortar os corações? Há uma história. Então, é restritiva. Por quê, professor? Né? Porque não está falando de todas as histórias. E também, aqui, não tem nenhuma vírgula, certo? As explicativas, elas têm que virem entre vírgulas, certo? Então, seria a letra B. B. Restritiva, certo? Vamos lá. Agora é o Felipe. 30 pontos, Felipe. Vamos ver se você consegue. Qual seria a questão? 6. Pronto. Aqui na questão 6, tenha o currículo que o mercado tanto deseja. Faça exeque. Então, nesse caso, na oração em destaque do anúncio, podemos encontrar um exemplo de oração subordinada. Também está adjetiva explicativa, adverbial causal, adjetiva restritiva ou adverbial consecutiva. Voltando, tenha o currículo que o mercado tanto deseja. Aí aqui é a propaganda, né? O anúnciozinho. Então aqui, tenha o currículo que o mercado tanto deseja. É que tipo de oração? Subordinada. Então, eu vou na A. Está explicando, Felipe? Acho que não. Pois é, pois diga quem é. É C. Isso, é a letra C. Voltando, a mesma história, Tenha o currículo, não é qualquer currículo, não é qualquer um, é aquele que o mercado tanto deseja, certo? Para ser explicativa, tinha que vir bem aqui uma vírgula
E aqui, ó, que o nem não teria nem como eu colocar uma outra vírgula no outro lugar. Não tem como, certo? Por isso que ela não é explicativa. Nem tem vírgula, e se eu colocar assim, uma ficaria sem sentido, certo? Sim, Então, sim. Eu só tava é em uma, dúvida. é uma oração subordinada adjetiva restritiva, certo? Vamos lá. E agora então eu não ganhei os 30, né? Agora é a Sofia. Sofia, eu não voltei não, né? Ou era o Wendel, não? Não, terminou. Perdão, é o Wendel, Vamos lá, Wendel. 80 pontos, Wendel. 5. 4 ou 5? 5. Pronto. Olha aí, esse daqui você já deve saber. A rádio que vai ao shopping. Em relação ao anúncio, marca a afirmativa correta sobre a oração subordinada adjetiva em destaque. O anunciante empregou uma oração subordinada explicativa. Letra B. A intenção do anunciante foi incluir as demais rádios, dando ideia de que todas vão ao shopping. Letra C. A intenção do anunciante foi explicar que algumas rádios vão ao shopping. Ou a letra D. O anunciante empregou uma oração subordinada adjetiva restritiva. Letra D. Muito bem. Letra D. Certo? As demais são fake news. Vamos lá. E para finalizar, nós temos aqui a Sofia. Vamos ver aqui. 0 ponto. Não, eu vou de novo, né, Sofia? Também, né? De novo. Pronto, 10 pontos. Se a Sofia conseguir, ela empata com o Wendel. Vamos lá, Sofia. Número 4. Nós temos aqui uma charge, certo? Vemos aqui, né, pessoal, uma tarjazinha preta na primeira e na segunda. Aí na terceira a gente tem um lápis, na quarta também, na quinta já é um lápis tirando a venda dos olhos, né, como se fosse a venda dos olhos, e na sexta, né, na sexta imagem a gente tem um menininho escrevendo com o lápis, ou seja, no início estava meio complicado aqui a vida dele, né? Ele estava escondido. Aí o uso do lápis teve as suas funções depois nas outras imagens. Então, quando a gente lê uma charge ela traz uma criticidade, certo? Por trás disso, está falando de quê? Certo? Depois eu intensifico. Pela interpretação dela, assinale o período que melhor representa a crítica do chargista Amarildo. Lembre que a pontuação altera o sentido do período. Então, nesse caso, os jovens que cometem crimes têm seu comportamento modificado por meio da educação. Os jovens que cometem crimes têm o seu... Os jovens que cometem crimes têm seu comportamento modificado por meio da educação. Letra C. Os jovens que cometem crimes têm seu comportamento modificado por meio da educação. Letra D. Os jovens que cometem crimes têm seu comportamento modificado por meio da educação. Eu li assim por quê? Porque não tem pontuação, né? Então, dessas 4, qual é a que está pontuado corretamente e faz com que a gente perceba que está falando dos jovens em geral, os jovens que cometem crimes. Está caracterizando, né, os jovens que cometem crimes. Qual seria o correto? Eu ainda estou em dúvida da A e da C por causa das vírgulas. Porque, por exemplo, se eu fosse ler colocando as legendas, eu não sei se eu colocaria na primeira e na segunda os jovens, aí até a terceira que cometem crimes, e aí a última é modificado pelo meio tem seu comportamento modificado por meio da educação. Aí eu estou em dúvida da A e da C. Pois veja aí qual seria a que está mais completa, Sofia. Eu estou em dúvida ainda, mas eu vou na C. Ó, Eu sei. você acha que é você também? Não, eu sei. Ah, você sabe. O Wender que está falando, é?
Diga, Wendel, qual é? Isso. Letra Hã? A. Letra A. Explique para ela por quê, Wendel. Porque tem vírgula nos dois. Os jovens que cometem crimes têm seu comportamento modificado por meio da educação. Isso, ó. Lembrando, né, que as orações adjetivas e explicativas, elas vão vir entre vírgulas, certo? Aí voltando, ó, os jovens que cometem crimes, se eu disser isso, está falando apenas dos que cometem crime, não é? Aí aqui está explicando, ou seja, dando intencionalidade a esse tipo de jovem. Se eu tirar que cometem crimes, ficaria assim: os jovens têm seu comportamento modificado por meio da educação. Esse que cometem crimes não faria sentido algum. Aliás, não sofreria nenhuma alteração aqui. Ou seja, o restante teve sentido próprio, certo? Ele aqui só foi de enfeite para mostrar que está falando desses que cometem crimes, certo? E aqui não, ó. Os jovens que cometem crimes, se eu tirar essa parte, não vai ter sentido. Tem seu comportamento modificado por meio da educação. Aí não tem sentido. Nem essa aqui depende dessa. E essa daqui ela vive só. Os jovens que cometem crimes. Vive só não. Pois, Ficaria... pois é, eu vim ver agora que o que contém, que cometem crimes é como se fosse a explicação da frase principal. Eu vim ver isso agora. Pronto, o nosso jogo chegou ao fim, né? A Sofia ficou com 70 pontos, o Felipe com 15 e o Wendel com 80, né? O nosso vencedor foi o Wendel. Chegou agora a hora de colocarmos em prática o que aprendemos na nossa videoaula, respondendo as questões que foram selecionadas para vocês, ok? Então, a primeira refere-se a esse período composto por subordinação adjetivo. O amor é o calor que aquece a alma. Eu quero saber aí de vocês sobre a função desse que. Dentro desse texto, o que teve função de pronome interrogativo, pronome relativo, pronome indefinido, certo? Na videoaula eu falei sobre isso. Na questão 2, vocês têm aqui um exemplo. Ele é um homem cumpridor de seus deveres. Aqui é uma oração simples. Você vai transformar essa oração simples um período composto por subordinação. Lembrando, né, que tem que ter o pronomezinho que faz a referência a uma palavra dita anteriormente. No caso aqui, ele é um homem que cumpre com seus deveres. O que faz referência ao homem e está caracterizando que homem é esse. Não é qualquer homem, é o que cumpre com seus deveres. Aí você vai fazer com as demais orações. Essa menina tem um sorriso cativante. Essa é uma associação protetora de animais, evite comentários ofensivos e li uma notícia surpreendente. Na questão 3, vocês estão observando aí uma charge e essa charge ela faz uma criticidade. Também abordamos na aula essa charge aí. Então, prestem atenção que com certeza vocês vão responder direitinho. Na questão 4 e 5 é sobre a música da Ana Carolina. Você vai ouvir, certo? E responder aqui a questão. Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. Temos uma oração subordinada, que tipo, né? Restritiva, comparativa, explicativa ou final. E na questão 5, teu sorriso é só disfarce, que eu nem preciso. O pronome relativo que faz referência a quem? Aí você vai dar uma olhadinha e responder também corretamente. Então, para finalizar, reflexão do dia. Tudo que é seu encontrará uma forma de chegar até você. Sucesso a todos. Até a nossa próxima aula de português.